Olá, pessoal! Eu quero apresentar hoje para vocês um teste, da pontinha da orelha chamada teste ABC. Esse teste, aliás, ele deveria chamar testes. Por quê? Porque ele tem 8 subtestes dentro dele, né? É para verificação da maturidade necessária à aprendizagem da leitura e da escrita. Quem é o autor desse teste? Manuel Lourenço Filho. Vamos a eles? Teste número 1. 3 cartões com 3 figuras diferentes. A criança precisa fazer o melhor que ela puder as 3 figuras. Você vai dar 1 minutinho para ela fazer a primeira figura, 1 minutinho para ela fazer a segunda figura e 1 minutinho para ela fazer a terceira figura. Não precisa dizer para a criança que você está dando 1 minutinho para ela, porque senão ela pode correr, entendeu? E fazer mal feito, tá? 1 minutinho e manda ela então passar para o outro, né? Você já está marcando ali 1 minutinho para você, tá? Então você vai dar e ela vai tentar reproduzir da melhor forma possível. Nós precisamos estar atentos aqui. Com qual mão essa criança realiza essa tarefa, tá? Canhota, né? Ela é destra. 3 pontinhos, se ela fizer o quadrado, né? Sair ali um pouquinho, né? Imperfeito, né? Tipo alguma reta ali não sair tão legalzinho, né? O losango com os ângulos bem observados. Tem que estar pelo menos bem observado. E a terceira figura, pelo menos que esteja reconhecível. 2 pontinhos, quando a cópia do quadrado tiver 2 ângulos retos e as demais figuras forem reconhecíveis. 1 ponto, quando as 3 figuras forem imperfeitas. E 0, quando as 3 figuras forem todas iguais, ela fez as 3 tentativas de quadrado, 3 células, 3 simples rabiscos, ou apresentar desenhos qualquer de invenção. Ou seja, ela tira 0 quando ela copiou os desenhos de forma totalmente errada, até inventou, né, desenho ali para fazer. Agora nós vamos precisar desse material. São figuras que nós vamos apresentar a essa criança. Figuras de caneca, chave, sapato, laranja, automóvel, gato e mão, tá? E a avaliação vai ser se vai ganhar 3 pontos se ela fizer todas as 7 figuras. Ela vai ter que te falar todas as 7 figuras. O que é que eu estou observando e analisando e avaliando nessa criança? A percepção visual, tá? E a memória imediata, tá? Será que ela tem a memória de curto prazo boa para ela estar me dizendo o nome das figuras? Então, ela vai ganhar 3 pontos se ela me disser as 7. 2 pontinhos se ela me fizer 4 ou 6, de 4 a 6. 1 pontinho se ela disser de 2 a 3. E 0 se ela me inventar palavras, né, que nem estava nas figuras, tá bom? Essa são as figuras que você vai mostrar para a criança. Ah lá, caneca, chave, né, laranja, sapato, carro, gato e mão. Mostrou? Retira, deixa ela olhar por uns 30 segundos, retira e ela tem que falar todas essas palavras, figuras para vocês, né? Oralizando, né? Claro. Qual material que eu vou precisar para este teste, tá? Lápis e papel. O examinador tem que sentar do lado direito da criança, tá?
Vocês vão apontar com o dedo indicador para frente, tá? Indicador para frente. Estende o braço um pouco dobrado, tá? Olhe bem o meu dedo. Peça para ela olhar o seu dedo. Eu vou fazer aqui. Você vai reproduzir no ar a figura A, que eu vou mostrar em seguida para vocês, que é essa aqui, ó, um caracol. Por isso tem que ser do lado da criança, tá? Faça agora com o seu dedinho. Faça com o seu dedinho, a criança vai lá e vai fazer. Agora, desenhe a figura que você fez no ar, neste papel. Depois que a criança tenha desenhado, você vai para outra figura, né? A outra figura é a figura B, é a reprodução de um M. Subiu, você pode até falar para a criança, desceu, subiu, desceu. Da mesma forma, olhou, faça agora no ar e depois faça na folha. E a letra C é uma figura um pouco mais difícil, que é sim, sobe e desce. Percebeu como eu fiz? Faça para mim. Se a criança nem conseguir fazer no ar, ela com certeza não vai fazer no papel direito. Mas não repete nada. Fez, pede para ela fazer no ar e também construir, né, no papel. Você está trabalhando a motricidade, né, o viso espacial dela, porque ela tem que olhar o que ela está fazendo, né, e depois olhar para o papel e transferir aquilo que ela fez no ar para o papel. É um pouco mais difícil, mas a criança consegue. Olha aí as figuras, ó. Um, um, um. Subiu e desceu, tá? É essa aí essas são as figuras que você vai ter que fazer no ar, ela também, para depois ela desenhar. Esta técnica é a mais difícil, mais delicada para a criança, né? A criança não deve ficar à frente, como eu falei, né? Você deve ficar ao lado dela, porque ela tem que fazer na mesma posição que você. Se você fica de frente, ela pode fazer espelhada, né? E a gente não quer que isso aconteça. Por que que a técnica é mais difícil? Porque ela vai ter que fazer no ar, ela vai ter que olhar, né? Perceber como que é, para depois, então, ela ir para o papel e fazer. Ela vai ter que ter uma atenção, uma visualização muito boa, uma percepção muito boa para poder ela realizar de forma correta. 3 pontinhos se for boa a reprodução de cada uma das 3 figuras, né? 2 pontinhos se for boa a reprodução de 2 figuras, tá? Mas tem assim uma imperfeiçãozinha, né? 1 ponto, boa reprodução de uma só figura, sendo reconhecíveis as demais. 0 pronto, se os traçados foram todos assim iguais, né? Ela imaginou modelos, né? Ela fez lá o que não tem nada a ver com o que ela fez no ar, né? Praticou no ar. O teste 4, a gente vai trabalhar a memória, né? Preste muita atenção, porque depois eu vou dizer umas palavras. Você vai dizer umas palavras para ela. Árvore, cadeira, pedra, cachorro, flor, casa, peteca. Parou um pouquinho, não é logo em seguida que ela fala. Para um pouquinho e pede para ela repetir. Anote as palavras que foram ditas pela criança. Assim mesmo como erro de pronúncia, né? Será que ela falou cachorro? Será que ela falou cadeipa? Preste atenção nisso também. Anotar as palavras, como eu disse, 3 pontos se a reprodução for de 7 palavras, tá? Tem que ter as 7.
De 4 a 6, a criança vai ganhar 2 pontinhos e 1 pontinho se for de 2 a 3 palavras. 0 se a criança inventar palavras que você nem disse, tá? A ordem não importa. O que importa é a criança falar, né? Lembrar daquilo que você falou, tá? O teste 4 também é de compreensão, também é de memorização, né? Tá aí trabalhando memória e compreensão da criança. Eu acho fantástico esse teste. Fantástico, tá? Muito bom esse teste. Vou contar uma história. Primeiro você fala para ela, né? Você gosta de história? Eu vou contar uma história para você. Aí você vai começar. Você preste bastante atenção. Olha, tem que ter atenção, tá vendo? Aí você dá uma pausazinha e começa. Ó. Maria comprou uma boneca. Era linda a boneca de louça. A boneca tinha os olhos azuis e um vestido amarelo. Mas no mesmo dia em que Maria comprou, a boneca caiu e partiu-se. Maria chorou muito. Faz o gesto para a criança. Agora eu quero que você conte essa história. Então a criança vai contar para você, né? Tem uma variante para meninos, que poderá ser usada, né, essa outra história. João comprou um cavalinho, era bonito o cavalinho de massa. O cavalinho tinha as pernas pretas e o corpo amarelo. Mas no mesmo dia em que João comprou, o cavalinho caiu e quebrou. João chorou muito. É a mesma proposta, né? Só que ali a gente fala de boneca para menino e fala de cavalo para menino, tá? Repare bem que tem ações no texto, né? Comprou, quebrou, chorou. E também tem algumas minúcias. Minúcias são aquelas palavrinhas que chamam a atenção, com adjetivos, né? Louça, que é um substantivo, olhos azuis, vestido amarelo. Na primeira, e de massa, pernas pretas e corpo amarelo na segunda, que é a versão do menino. Você tem que anotar a narração dessa criança, ou grava a narração dessa criança, né? Eu gosto de gravar. Se a reprodução indicar as 3 ações e as 3 minúcias, quer dizer, se ela contar, né, que comprou, quebrou, chorou, que tinha uma louça, que a boneca era de louça, que tinha olhos azuis e vestido amarelo, essa criança ganha 3 pontos. 2 pontos se ela contar as 3 ações, mas ela lembrar só de uma coisa, tipo olhos azuis ou lá do menino, né? Pernas pretas. E 1 ponto se somente tiver as 3 ações, não é e, é ou 2 minúcias. Ou ela vai falar ações, ou ela vai falar alguma coisa ali, né? Algumas minúcias. Tem que ser 2, tá? Ou 3 ações, ou senão as 2 minúcias, tá? Aí ela ganha 1 ponto. 0, né? Se ela não souber nada, né, pessoal? O teste 6, tá? A gente vai pronunciar devagar, mas sem expandir as sílabas. Ó, cavalheiro. Muito bem. Agora eu vou dizer outras palavras e você vai repetindo. Esse teste 6 também é um pouco difícil, até para a gente na hora de falar para a criança. Então a gente tem que falar não tão devagar demais, né? Não tão devagar, mas também não vai falar correndo para a criança. Então a gente vai falar tambadouro, tá? Pindamonhangaba, Nabucodonosor, desengonçado, Sardanapalo, Constantinopla, ingrediente, cosmopolitismo, familiaridade, Itapetinga. Depois de
cada palavra, o examinador aguarda a repetição da criança. É de cada palavra, anotando as palavras que forem mal reproduzidas. Não é para falar tudo de vez e a criança depois ter que falar esses palavrões todos. Você vai falar a primeira, né? Qual foi a primeira? Tambadouro. Fale aí para mim, tá? Não é para falar tudo de vez, não. É uma de cada e a criança tem que repetir, tá? Ela vai dizer para você em voz. Se a criança falar em voz baixa, você deve dizer assim, ó, mais alto, né? Porque aí é como se a criança, né, quisesse esconder um pouquinho como falar. Presta atenção aqui, ó, se ela articula, porque essa parte aí é uma parte fonológica, tá? Tambadouro, tá? Avaliação. Pelas palavras reproduzidas acertadamente. 3 pontos, 9 ou 10 palavras. 5 a 8, 2 pontos. 1 ponto se for de 2 a 4 e 0 se ela não conseguir falar nenhuma. Tem criança que não consegue falar nenhuma. Tem até adulto que não consegue falar. Teste 7. Você vai precisar de folha de papel, né? Folha de papel é ótimo, né? Uma folha, tá? Com os desenhos abaixo. Uma tesoura e um relógio. Por que um relógio? Porque você vai marcar os minutinhos para essa criança. Você vai cortar este desenho o mais depressa que você puder. O que a gente está trabalhando aqui? Agilidade e motricidade fina, tá? Passando a tesoura bem pelo meio do risco. Ó, indica a operação dando um ligeiro corte, iniciando esse processo sinuoso para a criança. Você vai dar aquele cortezinho lá no começo e vai falar para ela, continue, né? Pode começar. Então você dá para ela, ela está lá, tesoura, ela pega e ela começar. Você só deu aquele cortezinho, tá? A avaliação terá em vista a qualidade, tá? E a quantidade que ela cortou naquele tempinho que você deu de 1 minutinho, tá bom? É 1 minutinho? É, 1 minutinho sim. De repente eu me achei que fosse menos, mas é 1 minutinho. Como eu disse, né? 3 pontinhos, cortando mais da metade de cada desenho, no tempo marcado de 1 minuto, né? Sem que tenha saído do traço. A criança cortou assim perfeitamente, né? 2 pontinhos, se ela cortar mais da metade e sair um pouquinho lá do traço, que às vezes acontece, né? E 1 ponto, se ela cortou com uma regularidade relativa até a metade num dos desenhos e partezinha do outro. 0 se ela não respeitou o traçado, se ela cortou de forma errada, se ela teve criança que eu apliquei esse subteste e que a criança cortou no meio, depois cortou em cruz, como se estivesse fazendo um um recorte ali no meio, depois não fez, mesmo eu tendo começado ali para ela, não fez o recorte direitinho. Este é o nosso último teste e você também vai precisar de um relógio com 100 quadradinhos de 1 centímetro, tá? Isso vem no protocolo, como na figura, né? O examinador deve colocar para essa criança e mostrar para ela como faz o pontinho. Tem que avisar para a criança que não é risquinho, não é bolotinha, não é tracinho, é pontinho. Aí você vai lá e faz 3 pontinhos para a criança, tá? Ela vai fazer os 3 pontinhos. Você vai fazer um pontinho bem forte em cada quadradinho desses, o mais depressa que você puder, tá vendo? Motricidade e agilidade, tá? Você faz os 3 pontinhos ali para ela ver, né? Sempre da esquerda para a direita, claro.
coloca o papel na posição conveniente para a criança, entrega o lápis e marca 30 segundos. Aí você fala: pare. Observe se a criança fizer tracinhos ou cruzinhas, ou ao invés de pontinhos. Deve observar sem interromper o trabalho. Não quero risquinhos, quero um pontinho em cada quadradinho, mas você não vai interromper, porque com certeza ela vai errar, porque você avisou ela antes. Avisa ela, olha, não é desenho, não é risco, não é bolota, não é nada. Pontinhos, tá bom? A avaliação desse teste 8 é o seguinte: a criança vai ter, né, que contar os pontinhos feitos, não os seus, tá? Os dela, tá? 3 pontos se ela fizer mais de 50 pontinhos, ou seja, ela fez os pontinhos, ela teve a motricidade ali fina boa e teve velocidade, né? 2 pontinhos de 26 a 50, tá? 2 pontinhos. Fez de 26 a 50, quer dizer, nesse intermediário aí, ela fica com 2 pontinhos. 1 ponto se ela fizer de 10 a 25. E menos de 10, tá? Ela não foi ligeira, né? Ela teve dificuldade de colocar os pontinhos ali, ou da contagem, né? Tá? E menos de 10 é 0 pontos para ela, tá? É um teste quantitativo, porque vai te dar em números como que essa criança está, porém ele é qualitativo, porque você vai observar como essa criança falou, como essa criança, né, pronunciou as palavras, a motricidade fina dela, a memorização, né? Tudo você vai perceber. Por isso que se chama maturidade, porque são pré-requisitos para a criança aprender a ler e escrever. De 0 a 11 pontos, porque você vai dar um pontinho para cada um, inferior, a criança possui dificuldade necessitando de intervenção. Tem que intervir, tá? Tá aí com a maturidade para leitura e escrita baixa. De 12 a 16, de média, a aprendizagem se dará no percurso do ano letivo. Ela vai conseguir ler, né? Tem a probabilidade, né, de ler no percurso do ano. E de 17 a 24 pontos, ela está em um nívelzinho superior. Isso quer dizer que ela pode, né? Ela deve aprender, tem toda a chance de aprender no primeiro semestre ali, né, do ano letivo dela. Espero que você tenha gostado. Aplique aí no seu paciente, que eu tenho certeza que vai te dar uma visão, né, assim, ampliada de como está os pré-requisitos do seu paciente, tá bom? Até a próxima.